Olá a todos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, por mais esse dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Na semana passada nós estávamos falando sobre o orgulho, sobre a vaidade, a humildade, e vimos que a maior parte dos nossos males, das nossas angústias, tem a sua raiz ali no orgulho, né? E o orgulho nos leva a termos uma visão sobre nós mesmos acima daquilo que de fato nós somos, em que podemos nos considerar superiores àqueles com os quais convivemos. E nós vimos o quanto o orgulho ele exige de nós, ele nos convida a esse olhar bastante atento, corajoso, sincero, para que nós possamos perceber como nós somos, quem nós somos, né? Como foi dito na semana passada, para não nos acharmos nem melhores nem piores do que ninguém. E no livro As Dores da Alma, que é pelo Espírito Hamed, ele também fala um pouquinho sobre orgulho. Ele nos diz: desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas da nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação de Deus. Logo, é útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender o seu real significado. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar a nossa contribuição ao universo. Então ele deixa claro que todos nós estamos ali ligados, né? Que todos, humanos ou não, há uma função ali no universo, né? E que nós lembramos até do Pai Nosso, quando fala Pai Nosso, né? Ele é meu Pai, Ele é pai daquele que eu amo, Ele é pai daquele que tem dificuldade, Ele é pai do vizinho. Então é um Deus que é Pai de todos nós. Então, e também que todos nós temos a nossa tarefa, né? A cada um de nós existe ali a confiança desse Deus, desse Pai, que é justiça, mas também é misericórdia, né? Que educa, né? Que nos orienta, que nos ampara. Então é importante até pensarmos o que eu tenho feito ali na minha existência, né? O que a vida, o que Deus espera de mim. E essa preocupação, ela às vezes é tão grande com aquilo que nós gostaríamos de fazer, com aquilo que nós ainda não temos, ainda não conseguimos. Mas o primeiro passo seria percebermos onde nós já estamos, o que é que nós já temos, qual é a família em que eu estou, qual é a profissão que eu estou, qual o meio que vivo, e fazermos o melhor que pudermos onde nós já estamos. E não pensarmos somente naquilo que nós gostaríamos de ser, gostaríamos de ter, onde gostaríamos de estar, né? Ele diz: a cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo o envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito, a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Então, à medida que nós temos essa noção, essa ideia de que a todo instante nós estamos criando impressões junto com
conosco nós estamos levando a nossa vibração, o nosso pensamento, né? Nós estamos influenciando. Se temos essa noção, isso também nos mostra ali a responsabilidade que isso gera, mas igualmente o que podemos fazer ali de bom, né? Então, às vezes, um gesto, por menor que seja, um telefonema, ouvir alguém, ou mesmo silêncio, isso pode ser extremamente importante para alguém que naquele momento precisa desse momento de atenção. Então, para nós, talvez seja uma coisa muito pequena, pouco relevante, mas, como ele diz, a todo momento nós estamos influenciando. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes, uma atitude que aparentemente ninguém vê, a atitude silenciosa, ela também pode influenciar alguém negativamente, porque os outros podem, mesmo que a gente não queira, mesmo que nós não tenhamos essa intenção, a todo momento nós podemos ser espelhos ali, né? Ou positiva ou negativamente. E é o que ele diz, que esse nosso envolvimento na vida, né? Se percebermos ali então o valor que tem ali a nossa presença, isso vai ajudar a desenvolver também um amor, um respeito e a aceitação dos nossos semelhantes. Tanto que o Frei Fabiano, ele fala sobre isso, sobre a tolerância, em que ele diz: aceitar os outros como os outros são. Isso é tolerância. Não tenho o direito de exigir que os outros se enquadrem perfeitamente no meu modelo de vida. Tolerar para respeitar. Respeitar para compreender. Compreender para amar. Então, muito interessante isso, porque o que dificulta em grande parte as nossas relações é ali o nosso orgulho, a nossa vaidade. Queremos exigir que os outros se enquadrem, como ele diz aqui, no nosso modo de ser. E nós pensamos, como eu vou conseguir amar um dia, esse amor mais puro, mais profundo? Mas é bem interessante essa colocação dele, em que ele deixa claro que antes do amor, nós temos que respeitar. E antes do respeito, nós temos que tolerar. Então, uma meta pode ser tolerar para respeitarmos, e do respeito, sim, o amor. Então, ele diz: tolerar para respeitar, respeitar para compreender, compreender para amar. O livro ainda nos diz, apesar de sermos únicos, todos somos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades da nossa singularidade. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa, e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutíveis e inúteis. Vejam que interessante aqui, o orgulho pode nos querer mostrarmos como heróis, aquelas pessoas que todo o tempo estão estressadas, tanto que ele fala de os super-homens heroicamente estressados. Precisamos mostrar para o mundo que nós não paramos, que somos ativos, né? O problema é quando isso se transforma ali, esse heroicamente ativo se transforma em olhar para os outros e o tempo todo julgar que as pessoas são desprezíveis, que elas não trabalham, que elas não produzem, que elas não são úteis, né? Então viramos ali aquelas pessoas extremamente atarefadas, talvez até para fugir de nós mesmos, né? E a pandemia trouxe isso, ele nos obrigou a ter esse silêncio, né? Um pouco desse reencontro conosco mesmo, na medida em que tivemos mais tempo, talvez ficamos mais sozinhos. Então o orgulho pode nos transformar em pessoas heroicamente estressadas. Ele diz: nós poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. Ele quer dizer que nós podemos ajudar os outros, né,
mas que cada um ali tem o seu tempo. E ninguém pode forçar ali a evolução do outro. Tanto que a própria palavra ajudar, se pensarmos, é exatamente isso, ajudar. Ajudar não significa resolver, não significa determinar. Porque talvez até com a melhor com uma boa vontade, nós queremos que as pessoas façam aquilo que julgamos que é o correto, né? Queremos que elas percebam determinadas coisas, mas como foi dito, cada um tem ali seu tempo, né? Cada um tem o seu período de maturação, de perceber, assim como tem muitas coisas que, se percebemos hoje, há tantas outras que nós ainda iremos aprender ao longo do tempo, ao longo das experiências que ainda nós passaremos, né? Então, por mais que nós amemos alguém, devemos ajudar, devemos ali estar do lado, mas cuidado para que nós não exijamos do outro uma atitude que talvez até nós ainda não tenhamos conquistado, né? Até porque isso gera ali frustrações constantes quando nós temos essa necessidade do controle da vida do outro, o tempo todo fiscalizando, julgando, cobrando, como se tivéssemos ali na mão uma verdadeira cartilha daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Ele ainda diz: para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulo, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções, sentimentos, e que passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar ao progresso espiritual dos outros. Então, mais uma vez, ele reforça que a melhor maneira de nós ajudarmos alguém é permitir, estimular que essa pessoa, ela se ajude, né? Que ela descubra ali os seus valores, os seus recursos, né? Que com o tempo, como diz Paulo, nós possamos ser os médicos de nós mesmos, né? Até que um dia a gente fale também como ele, né? E já não sou eu que vivo em Cristo, mas o Cristo que vive em mim. Então, a melhor maneira de ajudarmos alguém é despertarmos no outro ali para que ele procure se ajudar, para que ele procure se fortalecer. Se não agimos como aqueles pais que, seja na infância, seja na adolescência, seja até na vida adulta, eles querem super proteger os filhos, fazem a lição pelos filhos, fazem tudo, evitam qualquer dissabor ali dos filhos, qualquer decepção. E com isso esses filhos não crescem, não ficam emocionalmente imaturos, ficam na infância, né, emocional. Então nós devemos ajudar, mas acima de tudo, estimular para que cada um perceba o valor que tem, né, que perceba naturalmente, como foi dito antes, as dificuldades, o orgulho, a vaidade, mas que também haja ali o estímulo para que cada um se sinta ali filho de Deus, merecedor de respeito, de amparo, e que ele possa ali despertar as potencialidades, né, que todos nós trazemos ali dentro de nós. E ele fala, né, uma vez mais, dos orgulhosos, que eles se utilizam de um ímpeto e interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupados numa posição de inquestionável autoridade. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados. Então veja, nós podemos até nos denominar, mas eu tenho uma melhor das intenções, mas sempre pensarmos, essa atitude em relação ao outro, eu de fato quero o bem do outro ou eu quero o meu bem? Eu quero que ele cresça ou quero que ele faça aquilo que eu desejo?
Então é sempre nos perguntarmos qual é a minha intenção ali atrás daquela atitude. Ele diz, o ser amadurecido, ele tem a habilidade de perceber os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, ele não controla, mas ele coopera com amor, com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra. As experiências pelos quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para o nosso aprimoramento espiritual. Então, da mesma maneira que ninguém pode fazer aquilo que nos cabe, que é a nossa necessidade de aprendizado, de paciência, até de frustração, para que nós possamos insistir, possamos valorizar. Da mesma maneira que ninguém faça aquilo que nos cabe, nós também não podemos fazer ali a tarefa do outro. Então ele diz que o ser amadurecido, ele vai entender isso e ele vai respeitar então o tempo do outro, e que o outro, no momento adequado, irá fazer aquilo que será bom para a própria evolução dele. Ele diz: nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem as nossas escolhas. Então, se não devemos e não podemos fazer aquilo que cabe aos outros, igualmente nós vamos ter que, ao longo da vida, ir desenvolvendo as nossas escolhas. Ainda que, claro, correndo o risco de errar, que isso faz parte do nosso aprendizado, mas é importante fazermos as nossas escolhas. E até nisso o orgulho pode nos prejudicar, na medida em que nós temos medo de errar, que nós não queremos o erro, que não queremos ali o fracasso, e atrás disso pode ter um orgulho muito grande, porque aquele que é humilde, ele tem ali a sua boa intenção e ele não tem esse medo. Então, aprendamos ali a tomar as decisões, a escolher os caminhos, sempre pedindo a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso espírito protetor que nos intua, para que possamos ali fazer as melhores escolhas. Nós vamos encerrando, e como o texto é bastante longo, nós somos aqui e ali pensando em alguns pontos que nós julgamos que seria interessante para essa reflexão. Então vamos encerrando uma vez mais, sempre gratos ao Criador da vida, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Que Deus nos fortaleça, ampare a todas as famílias, a todos os lares da terra, ampare ao nosso lar, ampare a todos os que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça na terra, que luz se faça em nossa família, que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Dando então continuidade ao nosso encontro desta noite, nós vamos retomar os apontamentos que temos trazido na semana passada, em que a irmã Clara estava conversando, envolvendo amorosamente a Zulmira. Lembram-se, aquela esposa que estava se sentindo muito culpada e que se encontrava em condições dificílimas, altamente prejudicada, sentindo ali os pensamentos deletérios da primeira esposa de Amaro. Era um quadro doloroso, mas tudo se encaminhava para que ela chegasse ao entendimento. Então o ministro Clarencio, como nós vimos, ele recorre à irmã Clara, que tinha uma habilidade de mãe para alcançar o coração da Odila, a primeira esposa desencarnada, que se apresentava bastante enciumada e revoltada. E é isso que nós estávamos vendo, quando ela vai envolvendo a
a Odila, né, a primeira esposa, nas suas vibrações amorosas, buscando esclarecê-la, buscando abrir a mente dela para o entendimento, para que ela percebesse que aquilo que ela estava fazendo estava indo contra os propósitos de todos eles, muito antes de aqui estarem. Né? Estava prejudicando toda a programação de uma vida, inclusive prejudicando ao filhinho Júlio, né, que havia partido, desencarnado, afogado, né? Então vamos vendo, e conforme vamos vendo, tudo vai sendo clareado e as recordações voltam. É do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Nós vamos continuar vendo parte do capítulo Apelo Materno. Começamos a obra de Amor no Lar e a irmã Clara que continua falando com ela, né, que havia chegado o momento em que ela deveria perceber que quando ela fechou os olhos para a matéria, ela deixou de reinar naquele lar. E era preciso que ela visse agora com os olhos do espírito e compreendesse toda a situação. Então vamos dar continuidade. Começamos a obra de Amor no Lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Não me fales assim, imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete. Esqueces-te de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer-te transtornada, qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Ela, porém, matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduziste. É inexperiente ainda e a ignorância enquanto nos demoramos na terra pode impedir-nos a visão, mas não seria justo tão somente por isso atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita, a verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúme em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada.
Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus, e se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. Então, aqui mais uma vez a afirmação daquilo que já vimos, né? Estava na programação do Julinho partir para o plano espiritual, cedo, né? Como um ex-suicida. E continuando, a mensageira amimava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila, transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? Clara, certo, alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam sentimentos, gritou como fera jugulada pela dor: meu filho, meu filho. Então foi um momento abençoado em que ela reconhece a possibilidade de estar com o filho, porque dentro daquele processo de vingança, ela nem se dava conta de que ela estava se afastando dos afetos queridos. E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade. Podes ajudar e isto representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Então, ela está sendo ali convidada a mudar o comportamento, os pensamentos, o padrão vibratório, porque ela estaria muito próxima do filhinho. Bastava isso. E a irmã Clara coloca: há 22 séculos espero por um minuto igual a esse para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Vejam a dor da irmã Clara, né? Feliz, muito feliz por ver ali a Odila abrindo as portas do coração para vencer aquela dificuldade tão grande. E ela relata ali para Odila que faz 22 séculos, né? Muito tempo que ela aguarda um momento assim para alcançar o coração dos seus, que se mantêm endurecidos. Quantas vezes não somos nós que assim estamos nos comportando, machucando o coração de tantos que nos querem bem? 22 séculos. Ela espera um momento assim. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulsivo, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou: agora Zulmira poderá recuperar-se. Então vocês se lembram, né, que tudo isso se deu no quarto ali do casal, quando a Zulmira estava naquele processo dificílimo. Então, pelo amor, por amor, não de uma forma que poderia prejudicar,
por amor, pelo esclarecimento, com todas aquelas vibrações amorosas, aquela ajuda que se fez tão intensa, a Odila se afasta do quarto, ou seja, rompe aquela ligação com a Zulmira. Agora a Zulmira poderá recuperar-se, o Clarencio fala. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. E acompanhando o nosso orientador, afastamo-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. E nós temos no capítulo seguinte os comentários, né? Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o soerguimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, porque antes ela tinha crises, né? Ela estava totalmente abalada, então ela tinha crises, uma inquietação imensa. Agora ela apresentava-se mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia que se recolhera. Então nós vamos ver que, embora a Zulmira tendo se afastado, os reflexos ainda continuavam. Alijar a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, Irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética a fim de sondar o passado, reconhecer o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Então, com a terapêutica magnética, ela pôde recordar ali o passado, situações e a programação da encarnação presente e viu o quanto ela precisava ajudá-los, o quanto ela precisava ajudar na recuperação de Zulmira, porque o bem-estar daquela família dependia da recuperação de Zulmira. Suspirava pelo reencontro com o filhinho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha, e para tanto combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira. Então ela tinha uma repulsa, mas ela estava disposta a superar essa repulsa. A quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita, recomendando-nos trouxéssemos Amaro, tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. E assim se deu, né? O Amaro, durante essa noite, esse sono, ele é levado em espírito lá onde
Odile estava em tratamento e eles conversam e ele se sente ali reconfortado diante da esposa que tanto amava, né? E ela o encoraja muito a continuar lutando junto de Zulmira, mostra para ele que eles precisavam disso para a continuidade dos resgates necessários, das provas pelas quais eles passariam. Mostra inclusive que era preciso que ela se recompusesse e que o casal voltasse a se unir, porque o filhinho voltaria através deles dois, né? Dessa vez, a mãe seria Zulmira. E Amaro acorda pela manhã, vamos ver aqui então. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu-o como silencioso apelo à vida mental, porque quando ele foi trazido ao corpo, ele é convidado a se aproximar da Zulmira, e ele assim faz, e ele envolve a Zulmira num carinho, diz que estava particularmente muito esperançoso, muito feliz naquele dia e queria que ela desfrutasse disso, e que era uma família que, por mais que estivesse doendo a partida do filhinho tão amado, ele precisava recuperar-se junto com ela pelo bem da filha. Então ele conversa, envolve ali muito amorosamente a Zulmira. A Odila, por sua vez, também se aproxima da filhinha, da jovenzinha, e fala que ela precisava ali não só continuar fazendo as preces, porque ela fazia, mas ela precisava agir, né? E fala para que ela se empenhasse em trazer ali um reconforto para a Zulmira, para que ela se sentisse querida, e fala para ela uma rosa sobre a mesa, uma vassoura dirigente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada. Então vai falando ali de cuidados que ela deveria ter para ajudar aquele lar se recompor, né? Tornar-se novamente, porque a Zulmira está muito abatida, muito tempo largada, então era preciso que essa jovenzinha, filha, praticasse a ação. Então é mostrado para eles que não basta pedirmos, é preciso ação. Né? E havia necessidade da ação, e assim a jovem se propõe, ela vai para o quarto, envolve a Zulmira ali num afago carinhoso, e a Zulmira então conclui que aquela noite tinha sido abençoada, que tinham recebido a visita de um anjo, e para reconforto dos dois, ela diz que ela que sentia a presença, hein? A presença, ela sentia ali na obsessão a presença da primeira esposa. No entanto, ela afirma que aquele anjo tinha sido a Odila, né? Então, para todos, para os três, tudo se clareia. E a Zulmira fala. Ele fala: Zulmira? Perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado. Estás realmente melhor? Sim, sim, suspirou a interpelada hesitante. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgas seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida, desde a morte de Júlio. E assim foi, como estava já colocando, foi envolvida ali pelos dois, e eles conseguem realmente se recompor como uma família, e o Julinho tem a bendita oportunidade de retornar, e desta vez bem mais saudável. Muito aprendizado, muita gratidão a Deus e a Jesus, que possamos refletir, que tudo que nos chega possa soar para nós como algo muito importante para a nossa reflexão, sabendo que não existe o acaso, que as páginas nos chegam para nos alertar, para nos esclarecer, para nos confortar. Com muita gratidão no coração, que tenhamos uma noite de paz.